Fala pessoal, o Papo Furado está no ar após a vinheta. Roda! É isso aí, estamos de volta aqui no YouTube, que é a casa do Papo Furado. Eu tenho algumas redes sociais, no Instagram, no TikTok, mas lá funciona como um chamamento para as pessoas virem aqui para o YouTube acompanhar o Papo Furado, onde eu falo majoritariamente, essencialmente de rock, de heavy metal, que é o assunto que eu adoro. E dentre desses assuntos do heavy metal, eu amo falar de clássicos do metal, cara. É onde eu praticamente criei o canal para falar sobre esses clássicos, dar boas dicas para você que porventura não conheça e às vezes nunca olhou para determinados discos com a atenção devida e necessária. Antes da gente começar, né, eu vou pedir aquele favor de sempre para você se inscrever aí no canal, apertar o sininho, gente, que isso te garante receber uma notificação de quando eu criar um conteúdo. E eu peço para você também dar o like, isso fortalece demais aqui com o YouTube, o like que vocês porventura darão aqui no vídeo, nos vídeos do Papo Furado, e também compartilha esse material se você conhece alguém que gosta do Metallica, que eu acho que é uma coisa fácil de você que gosta de heavy metal saber de alguém que também curte a banda norte-americana, que eu vou falar desse disco aqui maravilhoso, Ride the Lightning, que no ano de 2024 completará 40 anos. Olha só, o novo quarentão, né? Eu adoro falar sobre discos obrigatórios e discos quarentões. E eu tenho essa versão aqui, maneira demais. Esse é um disco que enquadra nesses dois requisitos, né? Digamos assim. É um disco obrigatório e um novo quarentão. Eu também tenho essa versão aqui, ó. Essa versão em acrílico. Olha só, que lindeza as duas. Já tive esse disco em vinil. E lá em 1986 eu tive uma versão pirata que era comercializada aqui no Brasil de boa, cara. Se não me engano, foi a Woodstock que lançou esse disco pirata do Metallica, mas ele era avacalhado demais, cara. A capa era toda zoada. Enfim, cara, mas foi a porta de entrada que eu tive para esse disco do Metallica, o Ride the Lightning. Então, cara, o Ride the Lightning é um disco de 1984, que ele tá ali entre os dois discos do Metallica. Tá entre o Master of Puppets, que é o disco de 85, e o Kill 'Em All de 83. Ou seja, o Ride the Lightning é um disco realmente de transição da banda, né? O Kill 'Em All, ele, digamos, é um disco de puro thrash metal feito ali por 4 moleques, com exceção do Cliff Burton, o saudoso baixista, que já tinha uma formação um pouco melhor, né? O Metallica, eles eram de Los Angeles e era a formação inicial do Metallica é o James Hetfield na guitarra, base e vocal, o baterista o Lars Ulrich, o guitarrista Dave Mustaine, que depois foi para o Megadeth, eu não vou falar nada sobre isso, e o baixista Ron McGovern. Os caras lá tocavam em clubes, já chamava a atenção, principalmente o James, que tinha uma garra muito grande. Ou seja, antes do Kill 'Em All, eles deram um chute na bunda do Dave Mustaine e contrataram o ex-Exodus, o Kirk Hammett. Cara, e ali, eu vou contar de uma maneira rápida, eles descobriram um baixista de São Francisco, o Cliff Burton. O cara tocava pra caramba, ele tocava o baixo como se tocava uma guitarra. Isso logo já chamou a atenção do James, que ele era muito fã, né? Ele é fã até hoje do Motorhead. Então aquele jeito de tocar do Cliff Burton, com aquele baixo Rickenbacker, parecido com o do Lemmy. Ou seja, os caras ajoelharam nos pés do Cliff para ele entrar na banda, tanto é que os três se mudaram de Los Angeles para São Francisco, para que isso foi uma das imposições do Cliff. Ou seja, o Kill 'Em All, ele foi muito bem recebido. Então, o Cliff, sabendo dessa moral que ele tinha com o resto da banda, ele meio que começou a impor o jeito dele de compor as músicas, né? Ele deu uns toques no James sobre a harmonização dos instrumentos e da guitarra, principalmente, que ele também tinha um conhecimento. Ele era um bom guitarrista, um excelente guitarrista, o Cliff Burton, mas ele tinha optado pelo baixo. A mudança do Kill 'Em All pro Ride the Lightning foi demais, cara.
Tanto é que aqui a gente vê adições de violões, né? Tanto é que a primeira música, a faixa que abre o disco, a Fight Fire with Fire, começa com um dedilhado bem bacana de violão e depois é pauleira dentro, né? É uma música rapidíssima, muito pesada. Eu não preciso nem de citar que a Fade to Black é a quarta música, né? A música que fechava o lado A é uma música que começa com uma balada, é uma balada, mas tem uma letra muito legal, legal no sentido de reflexão. Ela fala ali sobre o suicídio, uma das músicas mais lindas e maravilhosas do Metallica de todos os tempos. Tem aquela parte lenta de dedilhado e depois tem um solo assim maravilhoso. A faixa que dá nome ao álbum, Ride the Light, é um thrash de primeira linha. E depois o disco segue com a For Whom the Bell Tolls, que ali tem toda a marca do Cliff Burton. A introdução com aquele baixo maluco é muito legal. A música é quase uma instrumental e depois que entra a parte da letra, né? Eu já tinha falei da Fade to Black, que é uma das músicas da minha vida. É uma música maravilhosa. Só colocar o óculos aqui para não errar. Vamos lá. O lado 2, né? Eu sou dessa época. Abre com a bem rápida, a bem thrash metal Trapped Under Ice. Depois tem uma outra música maravilhosa, já um pouco mais cadenciada, que é Escape. E o disco depois tem duas músicas maravilhosas, maravilhosas. Um dos clássicos do thrash metal, a Creeping Death, que ela é maravilhosa tanto aqui no disco, tanto ao vivo, que ela funciona muito bem naquela parte Die, Die. E o disco encerra-se com o Metallica também fazia isso com muita maestria ali nos 3 primeiros discos, músicas instrumental. A The Call of Cthulhu, não sei se o nome correto é esse, que tem ainda a participação, a coautoria do Dave Mustaine. Já aqui a gente nota muita influência do Cliff Burton aqui no disco. O Cliff Burton meio que moldou o som do Metallica. Aqui foi um experimento que depois a obra final mesmo, que é a obra-prima, que eu ainda vou falar sobre isso, que é o disco seguinte, que é o Master of Puppets, que é um dos maiores discos da história do rock. Eu reputo ele e o The Number of the Beast, os dois maiores discos de rock, de metal de todos os tempos. Mas o Master of Puppets vai ficar por um capítulo à parte. Hoje a referência é para o Kill 'Em All, esse disco, esse quarentão enxuto, legal pra caramba. O Metallica, depois desse disco, eles cresceram, né? Eles já gravaram esse disco na Europa com o produtor dinamarquês, o Flemming Rasmussen. O interessante é que a gravadora do Metallica não tinha grana para mandar os caras para a Europa. A gravadora europeia, uma perna aqui dessa gravadora, eles bancaram, os caras gravaram isso em 3 semanas, rapidinho, e o disco estourou, né, cara? Depois disso, eles foram 2 semanas depois que o disco foi lançado, eles foram contratados pela Elektra. Aí o Metallica também estourou na Europa, eles começaram a participar de festivais como Monster of Rock, etc e tal, já abrindo para grandes bandas, né? A partir desse disco, tem uma foto histórica no festival Day on the Green, onde tem uma filmagem da música For Whom the Bell Tolls, que é feito por uma câmera só, e ali mostra toda a energia da banda ao vivo. Cliff Burton ali fazendo um trabalho fantástico, né? O Cliff Burton, ele era o alicerce dos caras. O Cliff levantou o James, o Kirk e o Lars. Uma pena depois o Cliff ter uma morte tão precoce, tão rápida, 2 anos depois, né? Mas isso não vem ao caso. Hoje é dia de reverência, de parabenizar o Metallica por essa obra-prima do thrash, do heavy, do rock, né? Viva o Ride the Light! Viva o Metallica, que fez esse disco, que é uma trilha sonora da minha vida.